Olá, meu querido, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Estamos de volta com o nosso momento devocional e é um prazer muito grande poder adentrar o seu lar e compartilhar com você a boa palavra de Deus. Eu quero continuar a nossa reflexão em Filipenses 4, hoje verso 11 e 12, que diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós vamos hoje concluir esse trecho. Vimos no vídeo anterior o verso 11, hoje então o verso 12 e verso 13. Mas antes eu quero só trazer para você o contexto, para que você relembre algumas coisas que a gente havia dito no vídeo anterior. A primeira questão importante da carta é que essa carta, para muitos historiadores, teólogos, comentaristas, essa carta é a carta da alegria, E Paulo vai falar nesse tom em vários trechos da carta, sobretudo no capítulo que nós estamos. No verso 4, por exemplo, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E ele fala nesse tom de alegria e parece contraditório, quando nós lemos o contexto da carta, e podemos então situar no tempo a vida do apóstolo Paulo. Paulo estava preso. Como alguém preso pode falar de alegria? Como alguém que tem a sua liberdade cerceada pode falar de alegria, possa motivar outros a estar alegres? Como alguém que está preso, prestes a receber um veredito, um julgamento final, sem saber o que aconteceria com ele num prazo muito curto, como que alguém dessa forma pode ter alegria, pode ter verdadeiro contentamento? E é por isso que essa carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos se reveste de uma importância para nós nos dias de hoje. E Paulo então, ele diz no verso 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, certamente aqui, já chegando ao final da sua vida, ao final do seu ministério, alguém já calejado pela vida, alguém que experimentou muitas e diversas situações ao longo da vida. Paulo então escreve à igreja de Filipos, aqueles irmãos, com esse tom, com esse tom de alegria, de gratidão a Deus e de contentamento. Porque Paulo entende que todas essas experiências vividas por ele ao longo da sua vida, ele diz, tanto de humilhação como de honra, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então ele diz, tanto sei, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Então, a presença de Cristo na vida do apóstolo Paulo traz essa experiência que Paulo adquiriu ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério, servindo o Senhor Jesus Cristo.
né? Então, a presença de Jesus fortalece a vida do apóstolo para que ele, vivendo todas essas experiências, ele pudesse se fortalecer, ele pudesse aprender com o próprio Jesus a alegria e o contentamento em servir ao Senhor, mesmo vivendo os reveses da vida. Queridos, o verso 12, nós temos aqui o retrato da vida humana. A nossa vida é assim. Às vezes somos humilhados, às vezes exaltados. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Deus vos exalte. Não é? Então, Paulo experimentou isso. A vida trouxe a experiência de Paulo essas situações. Muitas vezes Paulo foi colocado para fora de várias cidades. Paulo foi chicoteado, Paulo foi humilhado, e mesmo sendo cidadão romano. Mas em outras, Paulo foi honrado. Paulo viveu dias difíceis de fartura, de fome. Paulo viveu a experiência de estar perto da morte. Mas Deus, na sua infinita graça, sustentou o apóstolo Paulo. Então, queridos, nós como seres humanos, somos todos suscetíveis a essas situações. Estamos sempre vivendo situações das mais variadas na nossa vida. E Paulo nos ensina que essas situações, elas nos fortalecem. Elas nos ajudam a crescer na graça de Cristo Jesus. Não é? Ele diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Paulo tem experiência na sua vida, no seu ministério, na sua vocação para plantar igrejas, para desbravar cidades, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ao longo de toda a sua jornada, adquire experiência para assim poder então escrever àqueles irmãos aquilo que Deus havia feito através da vida desse grande homem de Deus, desse grande servo de Deus. Por isso ele diz, tanto sei estar, a experiência, é o experimento da vida nas mais variadas necessidades que ele experimentou. Paulo encontra na sua vida dura, na sua vida árdua, na sua vida difícil, na sua vida dolorosa. Paulo encontra a presença fortalecedora de Jesus Cristo. Então, queridos, as experiências da nossa vida, elas servem para nos fortalecer, para nos criar uma resiliência, para nos dar condições de podermos viver segundo a vontade de Deus. E Deus, assim, nos fortalece em todas as coisas. Então, Paulo Paulo, durante a sua vida, aprendeu com a vida a aceitar a sua sorte, a entender aquilo que Deus estava fazendo na sua vida através do ministério. Né? E tudo aquilo que Paulo viveu, tudo aquilo que o apóstolo experimentou, foi visto por todos. Não só por aqueles que eram seus amigos de ministério, por aquelas pessoas nas cidades onde ele andava, mas por nós hoje que lemos a palavra de Deus e temos o conhecimento daquilo que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Então, por essa experiência vivida, ele diz no verso 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, o contentamento, a alegria pelas coisas da vida é um aprendizado que nós experimentamos dia a dia, que nós vivemos dia a dia, e
dessa forma nós vamos nos fortalecendo, vamos crescendo na fé do Senhor Jesus Cristo. Paulo também, no verso 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então nós estamos chegando no ponto em que nós vamos perceber da onde vem a força, da onde vem o poder, da onde vem os recursos para que Paulo pudesse ter toda essa experiência, não é? E ele mesmo diz que esse poder vem daquele que o fortalece, né? A carta que Paulo escreve aos Filipenses, nós repetimos novamente, é considerada a carta da alegria, né? Alegria de viver para Cristo, alegria de viver no poder de Cristo. E Paulo então diz: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em todas as circunstâncias, né, referidas aqui no verso 12. Experiências essas que ele viveu ao longo da sua vida, ou seja, em qualquer circunstância que o apóstolo se encontrasse, ele poderia viver, porque Cristo o sustentava. Cristo provia tudo aquilo que Paulo precisava. Cristo é o verdadeiro supridor da vida do cristão, do servo dele. E Paulo então entende isso. Paulo ele nos ensina isso nesse texto. Não é? Tudo que Cristo faz em nossa vida, irmãos, fruto da salvação, fruto da redenção, fruto do perdão dos nossos pecados, é o suprimento que Ele nos dá para nós podermos desenvolver a nossa vida, para podermos caminhar segundo a sua vontade, cumprindo a sua vontade aqui na face da terra. Cristo, Ele é o nosso sustentador fiel, é o nosso capacitador, é aquele que fortalece a nossa vida, é aquele que abençoa o nosso coração, não é? Mesmo através das circunstâncias difíceis, das lutas, que não são poucas, são muitas, lutas que o apóstolo enumera nas suas cartas, né? Sobretudo em Coríntios, quando ele fala daquele espinho na carne, que ele orou 3 vezes para que o Senhor o livrasse, e Deus disse a ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, queridos, é na fraqueza que nós alcançamos força, né? Por isso Paulo diz, é quando nós somos humilhados que nós somos exaltados, não é? Então, a força não vem de nós, a força vem de Deus. A graça vem de Cristo, o nosso Salvador. É Ele que nos fortalece, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem dirige as nossas vidas, é Ele quem guia os nossos passos, é Ele quem nos ilumina para nós continuarmos, queridos, a nossa caminhada em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades, a tantas preocupações que se abatem sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Paulo nos ensina que a vida é uma bênção, a vida é uma alegria. E ele escreve isso nessa carta. Embora ele não perca de vista tudo aquilo que passou, tudo aquilo que experimentou, tudo aquilo que viveu, as suas lutas e dificuldades, mas ele diz que uma vida vivida na presença de Jesus é uma vida abençoada. Apesar dos problemas, apesar das lutas e das dificuldades que nós enfrentamos. Por isso, meu querido, não desista, não desanime. Recobre o ânimo do seu coração. Busque a Deus, busque a Cristo. Se fortaleça em Jesus. Não é? Paulo, nessa mesma carta, ele nos ajuda a trilharmos nesse caminho quando ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, tire da sua mente as coisas que não fazem bem a você. Tire do seu coração, meu querido, a tristeza, a dor, a amargura. Pense naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é bom, naquilo que é respeitável. Isso é que deve ocupar o seu coração. Pense de forma certa. Pense em Deus. Pense na graça de Deus em Cristo Jesus, que excede todo entendimento. Paulo nos ensina esse caminho para que trilhemos, para que conduzamos a nossa vida na presença do Senhor. Isso que deve ocupar o seu coração. A presença de Deus, a graça de Cristo. Medite na palavra de Deus. Ocupe o seu coração, a sua mente com a palavra do nosso Deus. Para que você seja feliz, para que você viva em meio a toda a pressão que existe no mundo, você viva uma vida tranquila, uma vida de paz, como essa que Paulo nos ensina, mesmo preso, mesmo encarcerado, mesmo acorrentado aos pés de um soldado romano. Paulo está em paz. Paulo está tranquilo, porque sabe que a sua vida pertence a Jesus. Porque assim fora durante toda a sua caminhada, Deus cuidando dele, Deus fortalecendo o apóstolo, ainda na sua fraqueza humana, na sua pecaminosidade, ele podia ser fortalecido e abençoado pelo Senhor Jesus. Queridos, Deus nos ama. E em Cristo Jesus, Deus nos dá a sua graça para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos animar na nossa caminhada. Portanto, alegre o seu coração. Você é alguém que é alvo do amor de Deus. Alegre o seu coração. Você é alvo da graça de Deus. Você é um servo do Senhor Jesus Cristo. Você tem razões inúmeras para glorificar a Deus, para se alegrar. Você tem no que pensar, no que refletir. Então viva assim. E Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus continue animando o seu coração e fortalecendo a sua vida e trazendo a verdadeira alegria que só Jesus pode te dar. Deus te abençoe, meu querido. Até o nosso próximo encontro. Amém.